Ser torcedor nesse país é difícil. E ser torcedor visitante nesse país é ainda mais difícil. E, gente, assim, o que eu vou falar nesse vídeo serve pra várias torcidas. Se você tiver um amigo que também torce pro outro time, esse vídeo também vai valer pra ele, né, se ele tiver interesse nesse assunto. Mas, lógico que eu vou usar as minhas experiências como corintiano e também as coisas que acontecem com a torcida do Corinthians. Mas é o seguinte, esses dias, o Corinthians e o Flamengo, eles fecharam, provavelmente em parceria, né, que os ingressos para o jogo contra o Flamengo neste sábado, no Maracanã, iriam direto para o Corinthians e o Corinthians iria meio que repassar da maneira que entendesse, certo? Metade foi para os organizados, ou uma boa parte, né? E tudo bem, até aí normal, padrão, né? Nada surpreendente. Ok, eles viajam muito, eles que representam a gente, acho justo. O problema é que a outra parte iria por torcedores comuns. O que o Corinthians fez? Colocou para os sócios. Ah, Gui, mas o sócio paga o ano inteiro, tudo mais, acho que ele tem o direito. Tudo bem, eu também não discutiria isso. O problema é o seguinte, meu amigo. Até semana passada, faltando uma semana para esse jogo, não tinha isso. Qualquer torcedor, inclusive eu me cadastrei no site do Flamengo, né, que você se cadastra lá o visitante no próximo jogo, para poder já deixar as informações ok, para poder acessar, comprar, enfim. Eu fiz isso. Faltando uma semana, o Flamengo foi, o Flamengo e o Corinthians, tá, os dois culpados aí. Quando fala um, o outro também tá incluso, que às vezes, para não ficar repetindo, né, falar Flamengo e Corinthians, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, falar só um outro, mas enfim. O que acontece é que, faltando uma semana, menos de uma semana, o Corinthians inclusive só anunciou essa semana, faltando alguns dias, que seria apenas para os sócios, a partir de 80 pontos. Então, assim, gente, é uma questão que é o seguinte, você fala, Gui, mas, enfim, onde está o problema? O sócio paga mais, tal, como eu falei. Isso não seria problema, se fosse avisado antes. Pô, começou o campeonato, vai começar o campeonato, pô, o jogo com o Flamengo e tudo mais, um mês antes. Ah, mas Gui, tem que planejar. Meu irmão, pelo amor de Deus, pô, planeja isso direito, então. Você não tem um mês, ou já avisa, ó, provavelmente deixa eu dar uma nota. O Flamengo e o Corinthians, coloca uma nota. Coloca collab os dois, pra compartilhar um com o outro. Provavelmente o jogo de Corinthians e Flamengo no Maracanã, dia tal, será, o setor visitante será vendido para sócios e torcedores organizados. Beleza. Você já fica previamente avisado que os ingressos são para os sócios. Porque eu, por exemplo, comprei passagem, eu já cancelei. Tinha reservado um hotel, também já cancelei, mas como eu sou um cara lúcido, porque eu sei que o futebol brasileiro, infelizmente, é uma várzea nesse aspecto, né, eu coloquei para cancelamento grátis, né, senão tava lascado. Mas, e aí? Uma galera que provavelmente vai, um cara que mora lá na Bahia, fala, putz, vai jogar no Rio de Janeiro, sei lá, vou pegar uma passagem de avião. Avião não tem cancelamento. E aí, como é que faz? Se ele pegou um hotel que não tem cancelamento? Ah, mas aí ele foi ingênuo. Tudo bem, ele pode ser ingênuo, mas aí que tá. A palhaçada com a gente é justamente, faltando uma semana, menos uma semana, mudar os termos de como vai ser. Por que não falaram isso um mês? Ou de novo, 3 semanas antes, pelo menos. Entendeu? É muita falta de consideração do torcedor. Que muitas vezes viaja. Eu, por exemplo, não vou em todos os jogos porque infelizmente não tenho opção. Tem questão do meu trabalho, que infelizmente me impede. Mas, por exemplo, eu ia nesse jogo, ia conhecer o Maracanã, ia fazer vídeo lá no Maracanã, pô. Ia ser mó da hora, ia reencontrar o Tite, entendeu? O Flamengo não tá bem, um jogo que, pô, era factível até da gente talvez ganhar. Aí não. Aí a gente se lasca por conta disso. Por conta de uma atitude, pra mim, ridícula. Do Corinthians e do Flamengo. De novo, se fosse anunciado um mês antes que os sócios teriam prioridade, tudo mais, beleza, entenderia perfeitamente, ok, foi avisado. A minha questão é essa falta de caso com o torcedor do Corinthians, faltando menos de uma semana pro jogo. E detalhe, aí você pode estar me perguntando, Gui, por que você não compra de alguém? Eu já fiz isso, já comprei ingressos de outras pessoas, tipo, de terceiros, né? Compraram ingressos e depois passaram. Mas tem uma questão. Normalmente no Maracanã você tem que chegar na hora e apresentar o ingresso, né? Tipo, você compra um voucher e esse voucher te dá o ingresso. Só que as informações de quem compra tem que bater com a pessoa que vai retirar. Então não adianta eu chegar no Maracanã com o ingresso de outra pessoa porque o meu documento não vai bater. Pelo que eu vi, isso vai ser feito no Parque São Jorge. Na quinta, no caso hoje, e na sexta. Só que aí que tá. Por exemplo, vamos supor que a gente faça isso. Quem me garante que eu vou chegar lá na hora, com essa falta de informação que tá tendo, e não vai pedir outra verificação? Entendeu? Aí eu vou ficar de fora. Vou viajar até lá, gastar 300 conto, vai ficar de fora do estádio. Entendeu? Tem esse risco. Ou vou na sexta-feira ter que, mano, sexta-feira naquela correria, vou sair do trabalho e tal, atravessar a cidade, que eu trabalho lá no, quase, na cidade de Monções eu trabalho. Que pra quem conhece é quase não, mas é caminho para Interlagos. Eu teria que atravessar a cidade lá no Parque São Jorge, né, rodar, uns 30 quilômetros pra pegar o voucher. Sendo que, imagina a fila que talvez esteja. Entendeu? Então, assim, é uma falta de caso, um descaso com o torcedor.
né, que já é muitas vezes mal visto, o visitante especialmente, por conta do clube mandante, pô, ficar puto de ter que ceder um espaço pro seu torcedor, pro torcedor visitante, ter que colocar um espaço de divisória para os torcedores não brigarem, que isso ele perde lucro. A polícia que tem que fazer um esquema de segurança para os torcedores poderem ir sem que haja confusão, pelo menos reduzindo esse risco. Então a gente é mal visto. A gente, putz, esses mala aí vão ver o jogo. Né? Sendo que nós que somos quem fazemos futebol. Desculpa, gente, é você que vai em casa e tudo mais. Eu não tô te diminuindo, mas assim, o cara que viaja, muitas vezes, que nem eu viajo, aliás, eu até faço pouco perto do que eu queria fazer, né, mas estou falando, tipo, eu e mais outras pessoas, né, outras pessoas que fazem até mais, né, organizadas, viajam às vezes uma semana entre ida e volta e jogo, enfim, pra ver o time jogar. Essas pessoas, gente, assim, estão lá que gostam do clube, que vão fazer a festa, vão fazer a diferença. Entendeu? Você que vai no estádio local, né, como eu falei, seja qualquer time, mesmo esse vídeo, sou um canal de corintiano, mas mesmo que você seja um São Paulo que você me vê no Palmeirense, você vai na Aliança, você vai no jogo, pega o metrô lá e vai volta pra casa. O torcedor visitante, não, o torcedor visitante é outra história, entendeu? A rotina é outra, como é que é? A viagem é outra. O jogo começa muito antes do dia do jogo. Ele começa semanas, às vezes um mês antes pra gente. E assim a gente é mal visto. A gente é mal visto. Tem esse descaso. Entendeu? E assim, e aí que tá. Você ainda, se por exemplo dá algum problema, beleza, é ruim, mas você pelo menos não gastou passagem, hotel, tudo isso pra poder ver o jogo. A gente ainda muitas vezes gasta. O torcedor do Corinthians de caravana, já quando eu fui na Gaviões uma vez conversar com o pessoal, foram ver o jogo contra o Curitiba lá, pela última rodada do Brasileirão de 22. Adivinha, tem um acidente na estrada, eles pagaram o ingresso, R$200 de ingresso, R$300 de ingresso, sei lá, e não puderam entrar. Por quê? Porque não tinha como passar, porque a estrada estava bloqueada. A gente se ferra. E os clubes que poderiam dar pelo menos uma força pra gente, uma força não digo nem financeira, tá? Apesar que também não achei errado. Mas digo uma força de, pô, informar, ser mais, ó, é aqui que compra, vai lá, tal dia, você pode comprar, só você vai ter prioridade, tantos vão pras organizadas, pelo menos nada. A gente tem que se caçar. Tem um cara que eu sigo, inclusive, chama Visitante Fiel, eu já encontrei ele, inclusive, lá quando eu fui ver Corinthians e Cruzeiro, na volta. Tem uma página bem legal, ele fala várias coisas sobre, informações sobre jogos fora de casa, então ajuda bastante, né? Mas, por exemplo, eu até, isso facilita, né, ele já posta, já facilita pra mim muito, mas antes dele eu tinha que ir atrás, né? Ainda vou atrás, às vezes eu nem espero ele, às vezes eu mesmo vou atrás, tal, porque é foda, é cansativo você procurar, entendeu? Então, assim, ir fora de casa é gostoso, mas requer uma certa disponibilidade, você querer muito ir. Só que os clubes não valorizam isso. Né? Pelos clubes não teria torcedor visitante. Né? E por muitos torcedores também não, porque os torcedores, muitas vezes, que não vão fora de casa, acham que, pô, aquele pessoal lá tem que cobrar. Eu já vi, quando o corintiano fala isso, dos torcedores visitantes na arena, eu acho um absurdo. Tem que cobrar 200, 300 conto. Não, meu irmão, porque eu, depois vou lá e eles vão cobrar 300 conto de mim. Se um dia você quiser, eles vão cobrar de você. Você que fica indo só em Itaquera, não sai de lá, pra você é fácil falar isso, mas pra mim não. Entendeu? Porque eu não tô aí pra Itaquera ou não, eu tô aí pro Corinthians. Eu quero ver o Corinthians jogar. E o torcedor visitante, ele é diferente. Por isso que eu vou também. E isso me magoa muito, porque eu queria ter ido pro Rio. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei irritadíssimo. Porque, pô, já tinha planejado um monte de coisa. Eu faço sempre planejamento de rota, onde eu vou, pra também evitar confronto, confusão, zonas perigosas. Eu faço uma penca de coisa. Eu vejo a hora que eu vou comprar passagem pra ver se dá tempo de eu sair do trampo. Enfim, a hora que eu vou chegar, eu sou um cara muito certinho nessas coisas de organização. E aí, né, toda expectativa que eu tenho, porque sempre que eu vou fora de casa eu tenho expectativa boa, né, por tudo, né, todos os vídeos que eu já falei do Jornada pro Estádio, né, quem não conhece o quadro vai ver, quem já vê sabe o que eu tô falando, quebra expectativa. E o pior de tudo é que poderia ser resolvido com uma nota, uma notinha. Lá no começo do mês, quando saiu a tabela do Brasileirão, estamos em negociação com o Flamengo, talvez os ingressos sejam disponibilizados prioritariamente para os sócios. Eu já ficaria avisado, eu já ficaria sabendo disso e não ficaria criando tanta expectativa e também não ficaria planejando muita coisa, né? Talvez esperaria a definição para comprar passagem, enfim, essas coisas. Mas enfim, só que é um relato de como o torcedor, não só o corintiano, mas o torcedor de modo geral no Brasil, visitante, ele é mal visto, ele é maltratado, né? Ele é mal... Ele não é bem cuidado, entendeu? Ele não estão nem aí. Então... fazer o quê? Essa é a vida do torcedor visitante. Né? Não vou parar de ir, e espero que as pessoas não parem também, mas é chato. É chato e deixa, né, uma experiência que poderia ser da hora pra alguns, né, ruim. Porque não sou só eu. Se você entrar nos comentários
do Corinthians, nas últimas publicações, né? Nessa semana, se você for procurar, você vai ver vários corintianos reclamando disso. Da questão do jogo no Flamengo, de que, pô, já comprei passagem, uma palhaçada não ter nota. Mesma coisa, tudo que eu tô falando é o sentimento deles. Mas enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, por favor, porque engajar. Deixa nos comentários o que você achou sobre esse assunto, enfim, se você concorda, discorda. Dá também o seu ponto, deixa mais questões aí que talvez não tenha abordado, enfim. E também, por favor, se inscreve no Pré-Corintiano para aumentar esse canal e a gente crescer cada vez mais, tá bom, gente? Ficando por aqui, um grande abraço e vai, Corinthians!